Bom, eu citei uma frase da Brené Brown, né, que é: histórias são dados com alma. E eu acho que não importa o que você vai fazer, né, se você está nesse mercado de entregar dados, porque é o que o cliente está comprando, você tem que ter a sensibilidade de entender quem está ouvindo esses dados. Então pode ser um cliente, ou um parceiro, ou uma equipe, ou um líder que está sensível a esses resultados, está necessitando, ou está empolgado e você vai dar uma notícia ruim. Então ter a sensibilidade e a intenção do que você vai contar é importante. A segunda coisa é você entender causa e efeito. Então, assim, para você chegar numa conclusão e mostrar um dado final, se o cliente não acompanhou o processo, é legal você levar ele junto com esse lugar. Então, por causa disso aconteceu isso, por causa disso aconteceu isso. Qualquer história que você ouve é isso, né? Porque a Chapeuzinho Vermelho pegou um atalho, ela encontrou o lobo mau. E no final, você tem que ter um significado. Você tem que saber no começo do que você vai contar com esses dados, qual a sua intenção e qual o significado que a pessoa vai sair, para aí ela poder tomar uma decisão. Então, os dados e a storytelling se encontram em como você organiza eles. É dito que a narrativa organiza o caos. É nesse lugar também. Eu acredito que a coisa mais importante para um contador, vamos chamar de contador de história, é entender quem está ouvindo. É diferente eu contar uma história para um grupo de crianças, para um grupo de empresários, ou empresários de férias, ou empresários numa reunião de crise. Ter, de novo, a sensibilidade de ler o seu público. Depois entender como esse público consome história ou gosta de ouvir história. E aí a sua história, quando você for contar, eu vou falar uma coisa que é difícil de dizer, talvez, quando a gente fala de marketing e de mídia digital, mas é ser autêntico. Qual que é a sua assinatura na história? Você não precisa ser engraçado, você não precisa ser emocional, você pode ser focado, mas talvez um focado que, entendendo o público, entregue aquilo. Então, para as pessoas que estão sentindo, que estão contando história e não estão cativando, primeiro procura olhar para o outro. Escute um pouco ele antes de começar a contar a história. Cria um clima de ouvir história. Depois, coloque-se na história, porque toda história que a gente ouve, não importa se Chapeuzinho Vermelho, Harry Potter, Guerra nas Estrelas, é você se colocando no papel do protagonista. Então, quando eu ouço uma história, eu me coloco lá. Acho que isso é muito importante. Eu queria terminar com criar um ambiente também importante, tá? Não importa se é uma call, uma sala de reunião, um teatro ou uma fogueira, criar o ambiente da contação de história é muito importante. Então, nós vamos começar a contar uma história, terminou. E aí é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver com o assunto, mas vale falar. É por isso que os cinemas, salas de cinema, vão persistir, assim como o teatro persistiu. Porque o mise-en-scène, a atitude de ir para um lugar, apagar a luz em conjunto, uma tela grande, é a nova fogueira, né? Ou não é mais nova, mas tem muita gente pregando o fim. Então, contar histórias, cativar, é ler o ambiente, entender as pessoas e se entregar. User Created Content. Se o AI vai trazer uma coisa para nós, é que todo mundo vai ser uma Disney. Se você pode usar o ChatGPT para escrever roteiro, se você pode usar o Suno para fazer música, se você pode usar AIs para fazer filme, e se você é uma pessoa, e se as redes sociais estão aí, qualquer um pode fazer um filme da Pixar. Isso quer dizer que todo mundo vai fazer? Não. Mas isso quer dizer que a ferramenta democrática vai acontecer. Isso vai fazer com que todas as marcas tenham que entender que agora a atenção da internet, do mundo, estará voltada nos usuários. O dinheiro vai estar nos usuários. Isso, inclusive, para quem faz investimento de mídia. Quer dizer que não vai ter mais um grande dinheirão de mídia para comprar Globo ou para comprar performance. Vão ter dinheiros separados. Vai ganhar o jogo quem entender como lidar com essas pessoas.